Imagine 3 ou mais pessoas que se amam, que nutrem uma relação de afeto e relações íntimas, e essas 3 ou mais pessoas resolvem se unir e formar uma única família. Esse é o mundo do poliamor, das uniões poliafetivas. Eu quero te falar um pouco sobre o poliamorismo com você dentro de uma perspectiva única e exclusivamente jurídica. Será que o nosso ordenamento jurídico está pronto para reconhecer e proteger essas uniões poliafetivas? E você está preparada, está preparado para se debruçar sobre esse tema? Então fique comigo até o final. Olha, na década de 1990, a utilização do termo poliamor ocorreu em um evento público em Berkeley, lá na Califórnia. E o primeiro livro escrito sobre esse tema é o livro Polyamory, The New Love Without Limits, ou Poliamor, o Novo Amor Sem Limites, da autora Deborah Napol. Publicado esse livro em 1997. O poliamor nada mais é do que uma união entre 3 ou mais pessoas, fundada essa união em um afeto, fundada sempre, claro, no afeto, porque as famílias, elas de alguma forma estão estruturadas a partir de um elo, que é o afeto. Só que se você estudar o nosso ordenamento jurídico, principalmente a Constituição Federal e o Código Civil, você vai perceber que sempre que a Constituição e sempre que o Código Civil, sempre que esses diplomas se referem ao casamento ou à união estável, eles assim o fazem considerando 2 pessoas. E claro, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 4277, reconheceu a união homoafetiva. Inclusive hoje não se nega e também não se discute mais sobre a possibilidade ou não de casamento entre pessoas do mesmo sexo, plenamente possível. Então hoje, quando nós falamos em uniões, nós sempre falamos sobre uniões monogâmicas, ou seja, entre 2 pessoas, por meio do casamento, por meio da união estável, por meio da união homoafetiva. Só que o poliamor, ele prega essa união entre 3 ou mais pessoas. Como proteger essas pessoas? Veja, primeira coisa, aqui não cabe a nós criticar, não cabe a nós analisar sob uma perspectiva religiosa, uma perspectiva moral. Cabe a nós nesse vídeo analisar esse fenômeno dentro de uma perspectiva jurídica. E se você é advogado ou advogado, você deve estar preparado ou preparado para tentar de alguma forma resolver essas questões que surgem. Aliás, o poliamor vem crescendo de forma muito vertiginosa no mundo inteiro, vem crescendo muito. Então você, como operadora, como operador do direito, precisa identificar esse fenômeno e saber como proteger essas pessoas. Aliás, a partir dessas relações, nós teremos muitos reflexos patrimoniais, quer no momento da dissolução dessa união, quer no momento da morte. Então, o que nós temos que analisar? A primeira coisa é o seguinte: 2 cartórios do estado de São Paulo passaram a lavrar escrituras públicas declaratórias de união ou uniões poliafetivas, reconhecendo o poliamor. Mas, na verdade, a atividade do tabelião é apenas declarar a vontade daquelas pessoas que se dirigem ao cartório. Então, 3 ou mais pessoas se dirigiam aos cartórios, a esses cartórios, e diziam o seguinte: olha, nós nos identificamos como família, nós temos uma relação aqui de afeto e de amor, e nós pregamos uma relação não monogâmica. Nós somos 3 e vivemos nós 3 como uma mesma família, ou nós 4. 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 1 mulher, 4 homens, 4 mulheres, 3 mulheres, 1 homem. Não importa aqui se as pessoas são ou não do mesmo sexo. O que importa é que 3 ou mais pessoas possuem um vínculo a partir de uma relação afetiva e se reconhecem como família. Esses cartórios faziam o quê? Eles então lavravam a escritura pública reconhecendo essa união poliafetiva, o poliamor. Mas é uma declaração que é feita pelas próprias partes, não é o tabelião que olha para aquela situação
e chancela aquela união. Não, é uma simples declaração. Qual foi o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a questão chegou ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, através de um pedido de providências. E lá no CNJ, a decisão foi pela impossibilidade de se lavrar esse tipo de declaração. E eu vou até aqui ler um trecho do voto condutor. Olha só, disse lá o relator: a sociedade brasileira tem a monogamia como elemento estrutural e os tribunais repelem relacionamentos que apresentam paralelismo afetivo, o que limita a autonomia da vontade das partes e veda a lavratura de escritura pública que tenha por objeto a união poliafetiva. Agora vamos analisar bem isso. Será que, de fato, a sociedade brasileira tem a monogamia como elemento estrutural? Quem pauta a sociedade brasileira? Quem pauta? É a administração pública? É o legislativo? É o poder executivo? É o poder legislativo? É o poder judiciário? Ou é a própria sociedade que dita os seus próprios rumos? Muito bem, e se essas pessoas vão ao cartório, o tabelião diz: há uma decisão do CNJ que me proíbe lavrar esse tipo de escritura. Isso por si só vai extinguir a união ou não? Ou essas pessoas vão retornar para casa e vão manter ali a mesma união? Elas manterão a mesma união. E quando uma delas morrer, como resolver essa questão? Por que o CNJ proibiu a lavratura dessas escrituras públicas? Significa dizer que o juiz não pode reconhecer essa relação? Claro que não. O CNJ tem uma importante função dentro do nosso cenário jurídico, que é o de controle da atividade administrativa e financeira dos tribunais e também na correição, claro, dos tribunais e dos serviços extrajudiciais. E nessa perspectiva, o CNJ, com suas razões, proibiu, claro, a lavratura dessas escrituras públicas, mas isso não impede que no plano jurisdicional o juiz reconheça direitos patrimoniais a essas pessoas. E, aliás, não cabe a nós criticar esse tipo de relação, mas cabe a nós, como operadores do direito, buscar uma proteção a essas pessoas. Logo, a depender do cenário, a depender do caso concreto, você vai verificar que não é possível identificar a relação que começou primeiro. Ou seja, muitas vezes nós nos deparamos com uma união poliafetiva que começou basicamente no mesmo momento. Então, no momento em que essas pessoas se identificam como família, em caso de dissolução, deve haver proteção a essas pessoas, inclusive em relação à partilha, ainda que parcial, do patrimônio. Em caso de morte, deveremos olhar para essa relação na perspectiva também do direito sucessório, buscando proteger aqueles companheiros ali sobreviventes. Perceba que há aqui, claro, um grande desafio para os profissionais do direito. O objetivo desse vídeo é lançar luzes para que nós possamos amadurecer cada vez mais o nosso olhar jurídico para esse fenômeno e, a partir desse olhar jurídico, na perspectiva da boa-fé objetiva e da função social do direito das famílias, buscar de alguma forma a proteção, porque é melhor proteger essas relações do que negar ali proteção e, com isso, gerarmos de alguma forma prejuízo a alguém. Portanto, eu chamo a atenção para esse fenômeno que é muito importante, trago aqui alguns conceitos introdutórios sobre o poliamorismo e sobre alguns aspectos patrimoniais, que são os aspectos verdadeiramente que merecem proteção, e você, como operadora do direito, como operador do direito, deve identificar esse fenômeno. Lembrando que o fato de o CNJ ter proferido uma decisão em um pedido de providências que foi relacionado, esse pedido, à atividade dos cartórios, isso não impede que, na prática, você suscite essa questão perante os tribunais para buscar o reconhecimento de direitos a essas pessoas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com outros advogados, com outras advogadas que atuam no direito das famílias. Lembrando que aqui no meu canal você terá as melhores dicas práticas, os melhores vídeos práticos de
prática em processo civil, em direito sucessório, em direito das famílias e em direito imobiliário. É só passar aqui a me seguir, é só se inscrever no canal que semanalmente eu vou entregar para você conteúdo de altíssimo valor. Estou te esperando no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.